Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenados com os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário para esta transmissão e, é claro, participam desta Santa Missa, queridos irmãos que estão em casa, nos acompanham pela rádio, pela internet, que estão conosco. Nós estamos comemorando hoje Santo Inácio de Azevedo e estes 39 mártires. Bem-aventurado Inácio de Azevedo e mais 39 mártires. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, tempo difícil, quando nós olhamos para a vida dos mártires, a gente até toma um novo fôlego, não é? Para a nossa caminhada de fé. E foi o presente, vamos dizer assim, que também Ezequias recebeu do Senhor. Ezequias já tinha a sentença de morte, mas diante da sentença de morte, ele não cruzou os braços, não se entregou à morte, mas se colocou na presença de Deus e ele reconheceu humildemente, sim, que ele era um homem de Deus, que ele estava sempre na presença do Senhor. E aí ele usou isso como argumento: Senhor, eu estou sempre na sua presença, eu te sirvo, eu procuro te amar. Será que não é possível o Senhor me dar mais alguns anos de vida? E nosso Senhor, na sua benevolência, no seu cuidado, no seu amor para com Ezequias, permitiu a ele mais 15 anos de vida. Meus irmãos, o detalhe que nós podemos aqui tirar como lição desta leitura do profeta Isaías, diante desse pedido que Ezequias fez, foi exatamente esse, é exatamente esse: eu ando sempre na sua presença, Senhor. Nós costumamos pedir muitas coisas a nosso Senhor. Eu acredito que a gente sempre vai pedir. Mas mais importante do que pedir isso, até pedir a vida, pedir saúde, nós não estamos num tempo de pedir saúde, né, Senhor? Pelo fim dessas doenças, dessas enfermidades, dai-nos saúde. E nós sempre buscamos saúde, não é? Saúde, e por isso vamos fazer a nossa caminhada, por isso vamos fazer a nossa corrida. Ainda não está no tempo de ir para a academia, né? Alguns estão indo para a academia, alguns é possível, outros não é possível. Alguns têm que fechar a boca mesmo para se manter slim, não é? Mas, meus irmãos, nós devemos pedir a nosso Senhor a graça de estarmos sempre na presença dEle. Onde quer que nós estejamos, sejamos magrinhos ou gordinhos, bonitos ou feios, não importa. O importante é que nós estejamos na presença de nosso Senhor. Que nós estejamos sempre na presença dEle
porque na presença dele, nenhum mal pode nos atingir, e mesmo que nos atinja, se nós estivermos com Deus, nós enfrentamos aqueles males com mais tranquilidade, com paciência, e até coloca sentido naquela provação. Ezequias estava sempre na presença do Senhor. Peço-te, Senhor, que te lembres, porque tenho caminhado na tua presença com fidelidade. Meus irmãos, nós estamos num tempo também de viver a fidelidade. Quem é casado sabe muito bem que assume este compromisso de viver a fidelidade um com o outro. Mas não é só quem casa que vive, que deve viver a fidelidade. Nós, sacerdotes consagrados, devemos viver também a fidelidade ao nosso carisma, viver a fidelidade ao Evangelho. Senhor, eu ando sempre na tua presença, eu quero andar. Talvez você não consegue fazer ainda esta oração. Senhor, eu ando sempre na tua presença. Talvez a sua oração e a minha oração é: Senhor, eu quero estar sempre na tua presença. Eu estou na luta, Senhor. Meus irmãos, peçamos esta graça a nosso Senhor, de estar sempre na presença dEle e de sermos fiéis a Ele. Nosso Senhor, claro, por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo, foi fiel ao Senhor, foi fiel ao Pai. E diante da sua fidelidade, Ele nos ensinou isso: sejam fiéis. E quando hoje Ele permite que os seus discípulos tomem ali aqueles alimentos em dia de sábado, Ele não está descumprindo a lei, Ele está cumprindo com a lei do amor, com a lei da caridade, permitindo com que aqueles discípulos pudessem tomar daquele alimento. Afinal, a caridade, afinal, a fome que eles estavam passando, valeria muito mais, sim, eles tomarem daquele alimento, do que passar fome. A vida humana estava ali acima da lei, e está acima de qualquer lei. As nossas leis que nós temos hoje, elas deveriam, e é claro, sim, nós cremos, a maioria das leis, elas protegem a vida, mas algumas leis não são a favor da vida. E nós, como igreja, nós como cristãos, nós como católicos, queremos sim proteger a vida e dizer sim à vida, mais uma vez. Nós encontramos hoje também estes homens, Inácio de Azevedo e esses 39 mártires, que, apaixonados por nosso Senhor, diante da vida que eles receberam e que eles procuravam ser fiéis a nosso Senhor, procuravam estar na presença do Senhor, eles também se sentiam impelidos em dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Inácio de Azevedo, muito jovenzinho, entrou para a companhia de Jesus, os jesuítas, a ordem que o Papa Francisco também faz parte, nesta sede de evangelizar, com esta sede de salvar almas. E este bem-aventurado veio aqui para o Brasil e verificou que havia muito trabalho aqui, afinal o Brasil é um continente, não é? E voltou para Portugal, conseguiu conquistar ali outros sacerdotes e até seminaristas e outros irmãos para virem evangelizar aqui no Brasil. E no caminho, ali perto das Ilhas Canárias, eles foram atacados por protestantes, por franceses que não queriam a presença deles aqui. Apenas os jesuítas foram martirizados neste dia. Mas, meus irmãos, o que chama a atenção ainda desses bem-aventurados, desses homens, esta sede de evangelizar, essa sede de salvar almas, essa sede de viver a fidelidade a Deus e de estar sempre na presença de Deus. Por isso que eles não temeram também o martírio. Meus irmãos, não há nada mais nobre do que dar a vida por nosso Senhor. Não há nada mais nobre, mais bonito, do que entregar toda a sua vida a Deus. E estes homens, estes mártires fizeram isso. Que esta sede de salvar almas,
e que esta sede, até mesmo de morrer pelo Cristo, seja reacendida no meu coração e no seu coração. Não tem nada que possa pagar, meus irmãos, a graça de viver e de doar a vida por Cristo. Inácio de Azevedo, bem-aventurados, e esses 39 mártires deram a vida por nosso Senhor. Havia neles, sim, este fogo, esse desejo de consumir a sua vida pelo Cristo. Eles arriscaram a vida deles. Eles poderiam ter deixado, não, vamos deixar que outros missionários vão lá. Não, eles quiseram vir para cá e no meio do caminho sofreram o martírio. Meus irmãos, estes irmãos, estes bem-aventurados, deram a vida pelo Cristo. Nós estamos dando a vida por quem? Nós estamos gastando a nossa vida por quem? É pelo Evangelho? É pelas almas? Tem muita gente que dá a vida pelo futebol, tem muita gente que dá a vida por um partido político, tem muita gente que quer preservar a própria vida, e nosso Senhor nos ensina, não é preservando a vida, mas é dando a vida que se conquista o céu. Meus irmãos, vamos dar a vida pelo Cristo, vamos dar a vida pelos necessitados, vamos dar a vida pelo Cristo escondido naquele irmão pobre, necessitado. Vamos pedir essa graça ao nosso Senhor hoje, que Ele nos dê mais 15 anos de vida, mais 20 anos de vida, mais 30, mais 50, tem gente que nem quer morrer, né? Tem gente que quer viver, mas não viva a sua vida à toa. Não vivamos a nossa vida à toa. Nós cristãos, só tem sentido a gente pedir mais 15, mais 20, mais 30 anos, se a gente viver consumindo a nossa vida pelo Cristo. Só tem sentido se for assim. Que nosso Senhor nos ajude hoje, então, a viver com fidelidade a Ele, a viver na presença dEle e a viver com sentido a nossa vida como esses mártires. Não temeram a morte, por quê? Porque já visualizavam o céu. Não temamos, meus irmãos, aqueles que podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma. E vamos sim, hoje, renovar o nosso compromisso de dar a nossa vida pelo Cristo. Chega de gastar a vida com tanta baboseira, me desculpe dizer. E nesse tempo nós estamos vendo o que é realmente essencial. Dá para viver sem o futebol. Dá para viver sem muita coisa desse mundo. Eu falei do futebol, mas você pode colocar outra coisa aí, né? Talvez o vôlei, talvez outra coisa supérflua. Sim, o que vale a pena realmente? Viver a vida na presença de Deus. Que nosso Senhor nos conceda a graça hoje de viver sempre na presença dEle. E não conquistar, desculpe dizer, Ezequias, apenas só mais 15 dias, mais 15 anos, mais 20 anos, mas que a gente conquiste a eternidade. Que nós conquistemos a eternidade por uma vida santa. Bem-aventurado Inácio de Azevedo e 39 mártires, que eles roguem por nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.